Rapaziada, vim gravar um videozinho sobre a aba de balanceamento lá da Discord da PXG. Se você não conhece, a PXG tem o fórum dela, você pode fazer sugestão e tudo, mas também tem o Discord, que você pode fazer sugestão para balanceamento PvE e PvP. Então lá na aba do Discord você vai ter vários servidores, várias abas, né? E um deles, um dos canais de texto, se você procurar lá, vai ser o balanceamento PvE. Como funciona o balanceamento PvE? Assim que você faz uma sugestão de balanceamento, você pode fazer uma sugestão a cada 6 horas, se não me engano, e assim que você faz ela, o bot ele automaticamente coloca 2 reações no seu comentário lá, na sua sugestão. O like e o dislike. Ninguém pode adicionar nenhum outro tipo de reação, a não ser os mods do Discord. Então, o Struggle, o Tirael, tem alguns mods aí dentro do Discord. Aí eles sim podem adicionar reação. Se a reação tá lá, você pode clicar. Então o bot ele coloca a reação de like e dislike justamente para que as outras pessoas que verem essa reação, essa sugestão, elas possam votar se elas gostaram ou não dessa sugestão. Você gostou, vota like, não gostou, vota dislike. Essas outras sugestões foi o próprio Tirael que usa, né? Então, se ele aceita uma sugestão, ele coloca essa mãozinha aqui. Ele pode também colocar um certinho, né? Uma reação de certinho, coisa assim. Essa reação aqui significa que não é da aba de balanceamento PvE, aquela sugestão. Então, tipo, umas alterações que não tem a ver com balanceamento PvE, ele coloca isso. Esse cara pensando, para ele que ele vai pensar, refletir, vai talvez levar para a equipe sobre aquela sugestão que você deu. Ele pode também usar tipo um emojizinho amarelo pensando, né? Tem variações. E esse não é porque ele não vai aceitar a sua sugestão, tá? Você pode também usar um xizinho, o emoji de xizinho. E aí se a reação tá lá, você pode clicar, né? Não tem problema. Então, para nós meros mortais, o que sobra são essas duas aqui. Você faz a sugestão e sobra essas duas. Quando um mod, um moderador do Discord, faz um comentário lá, uma sugestão, um comentário no canal de sugestão, aparece só a opção de like, não aparece a opção de dislike. Por exemplo, aqui, o cara fez uma sugestão para alterar o Shiny Magby e o Tirael é a pessoa responsável por esse canal de balanceamento PvE, tá? Ele é a pessoa responsável. Então o Tirael foi lá e falou, ó, Shiny Magby já foi alterado e a mudança vai entrar no próximo patch. O bot colocou a reação de like e as pessoas deram like nessa reação do Tirael. Beleza? O Tirael é o cara que faz essa ponte entre players e toda essa equipe da PXG. Ele é um membro da equipe, inclusive, né? Então vamos lá. Histórico. Aqui começa a parte legal. Tem várias sugestões que as pessoas... Todo mundo sabe que é bom pro jogo, todo mundo quer que aquela sugestão entre no jogo, todo mundo vota like. Se vocês forem ver essa sugestão, por exemplo, ó, fazer o self-debuff do Arcanine diminuir dentro da ball da NW. Na NW, né? Quando usado no meio de rotação, ele sempre está absurdamente lento devido ao debuff. Realmente, é um problema se você tenta trocar de Pokémon ali e ele tá com slow, realmente atrapalha bastante. 36 likes, nenhum dislike, tá? Esse um dislike é porque é o próprio bot que adicionou a reação, né? O bot adiciona a reação. Então, um like e um dislike é o próprio bot. E o Tirael aceitou. Porém, essa sugestão foi feita recentemente, tá? Esse mês aí, se não me engano. E se a gente for ver o histórico dessa sugestão, é um pouco controverso. Ó, desde o ano passado essa sugestão tem sido feita, tá? Por exemplo aqui, ó, dia 20/12 de 2024, ano passado. O Tirael falou, ele rejeitou essa sugestão e falou, faz parte da lore do golpe, não pretendemos tirar. Porém, o Struggler, ele viu que isso estava sendo um problema dentro da comunidade ali, de PvE e tal, e ele mesmo contradisse o Tirael. Mesmo que o Struggler não seja a pessoa responsável ali pela moderação do balanceamento PvE,
Ele também é da staff, ele viu e ele foi lá e resolveu, beleza? Ele foi lá e falou, ó, já alteramos isso, a partir do próximo patch estará resolvido. Então, quem fez isso aqui foi o Struggler, na verdade, não foi o Tirael. Quem aceitou. Vamos ver o histórico dessa sugestão? Eu puxei alguns aqui. Lembrando, tem sugestões disso desde o ano passado. A mais recente é essa aqui. A mais recente é essa, né? Tirando essa que foi aceita, a mais recente é essa que ele colocou um pensando. Mas, se vocês forem ver, tem várias outras aqui, ó. Inclusive essa aqui, ó, tem 50 likes e 3 dislikes só. Mesmo assim o Tirael rejeitou. Então, assim, desde o ano passado tem várias sugestões, tá? Como é uma sugestão muito recorrente, acabou que o Struggler viu. Beleza? Tá meio alta essa música, né? E se você não conhece o Discord da PXG, isso já é um meme, na verdade, entre jogadores. Porque o Tirael, toda vez que você faz uma reação, ele reage com esses dois aqui. Ou que não interessa, não é da parte dele, ele não vai resolver porque não é da alçada dele, né? Note balanceamento. Ou ele simplesmente rejeita a tua reação. 99% das vezes vai ser isso aqui. Já virou meme dentro da PXG. Vamos ver algumas outras sugestões que fizeram. Eu coloquei só as que foram mais votadas, tá? Melhorar o speed do Sharpedo. Essa aqui foi feita. Todas essas aqui agora foram feitas esse mês, tá? É só a sugestão desse mês a partir de agora. Essa daqui é um histórico, mas esse aqui é só a partir desse mês. Melhorar o speed do Sharpedo NW, ou mudar a posição de alguns lures com pouco e muito afastado. 47 likes, um dislike só, porque um é do bot, né? Um dislike e o Tirael reagiu pensando. Foi feito esse mês, mas de novo, assim como o da Arcanine era bem problemática e todo mundo reclamava, a Hunt de Sharpedo também. Você foi ver o histórico, não é só de junho, tá? Tá errado aqui. Se você for ver o histórico, desde 2023, tá? Essas daqui que eu coloquei embaixo são de 2023, as pequenininhas ali. Desde 2023 o pessoal reclama dessa Hunt. E se você for ver, toda vez que tem uma reclamação dessa Hunt é muito like para pouco dislike. Mas toda vez o Tirael vota não, porque ele simplesmente não quer. Ele simplesmente quer que a Hunt fique ruim. Mas beleza. Agora, pelo menos esse mês, pela primeira vez na vida, ele reagiu com um pensandinho. Mas tirando isso, sempre disse não. Vamos lá. Outra sugestão que fizeram esse mês, foi bastante votada. Gostaria de sugerir uma alteração na skill Stun TM do Magmortar. Atualmente, a habilidade é tipo frontal, que dificulta sua utilização em conjunto com o Shine Chandelure. Essa eu não vou ler, tá? Sim, é um problema, porque você não consegue lurar de Hitmor, porque ele... Sim, você consegue, óbvio. Mas é meio ruim, porque o Hitmor é um TH lento, né? Ele tem aquela velocidade padrão dos TH. Porém, ele é o TH que tem o menor range do jogo. O range dele é extremamente pequeno. Ele é um TH que tem aquele Flame Circle, que então você tem que stunar, depois usar o Flame Circle, só que o stun dele é pequeno. O Flame Circle consome tempo do stun também, então acaba assim, sendo bem incômodo lurar de Hitmor. E aí o cara fez a sugestão de, como todo mundo prefere lurar de Chandelure, sugestão de alterar o stun do Magmortar para ser um stun melhorado ali, que tenha sinergia com o Chandelure, já que todo mundo usa Chandelure, já que o Hitmor é tão ruim. Hitmor, inclusive, já foi um problema dentro da comunidade, todo mundo reclamou muito antes de lançar o Chandelure. Era todo dia a reclamação do Hitmor. Assim, numa semana ia ter uns 3, 4 reclamação do Hitmor. O Tirael sempre disse que não ia mudar. Entrou o Chandelure e parou, mas tem esses problemas aí, né? E de novo ele votou não. Pra variar. Aumentar a velocidade do NW Turco em Hunt para facilitar a box. Eu não concordo com essa alteração, mas foi votada, né? Coloquei aqui também. Realmente os Turkles são bem lentos, principalmente o Shiny Turtle é extremamente lento, porque ele não tem nem a passivinha lá de aumentar a speed dele e tal. É um problema sim, mas não concordo. Eu acho que a Hunt é extremamente fraca, então mesmo ele sendo lento você consegue lurar. Mas coloquei aí porque a comunidade quer, né? Fazer com que o No Legion, quando está dividido com a skill Split, apareça qual é o verdadeiro, não só para quem está utilizando, mas para todos os aliados da PT. Essa skill split do No Legion deu um problema também, tá dando problema desde o ano passado também. Fui buscar.
Pesquisei lá mais. O No. Pesquisei o No. Fui ver o que tava falando, né? Porque eu lembrava que eu acompanho bastante esse canal, né? Eu lembrava que toda semana tinha um negócio de Unknown Legion lá, tá ligado? Um dislike só, né? Um ou outro é do bot. Todo mundo votou like, Tirael não tá nem aí. Não é problema dele, não vou resolver. Coloquei alguns exemplos aqui de outras pessoas que reclamaram disso no passado. Eu tirei a data, porque a data vem junto com o nome. Eu não queria colocar o nome das pessoas aqui, né? Mas acredita em mim. Tem gente reclamando do split do No Legion desde o ano passado, tá? Boa, mais uma desse mês. Handstand Slash, Dig. Esse golpe é muito ruim pro conteúdo Boss Battle. Pokémon já é T2, de dano limitado e sua gameplay é meio zoado. Realmente, se você usa Dig do Handstand Slash, você fica invisível lá e tal, só que você não consegue mais usar outras skills, né? E... Ai, tadinho. Realmente, o Handstand Slash já é um T2. Ele não precisava ter esse nerf no Dig ainda. É inútil, você não pode usar Dig no jogo, no conteúdo, porque senão você fica parado lá, tá ligado? Você não consegue desviar das skills direito. É horrível a skill. Todo mundo sabe que é horrível. Todo mundo votou a favor e o Tirael não quer colocar. Simplesmente não quer. Votou não e é isso. E tipo assim, talvez você leia, sei lá, a mensagem, você não concorde com tudo da mensagem. Mas lembre que o Tirael pode colocar o emojizinho de pensando. Então, se ele colocou não, é porque ele não vai mexer nessa skill. Se ele colocou emoji pensando, é porque, então talvez pode ser que eu reveja essa skill, esse Pokémon, esse conteúdo, mas de uma forma diferente do que você está propondo aí, né? Tipo, então aqui é não. Ele não vai ver. 72 likes, 1 dislike. Adicionar salas para a Mewtwo Quest. Sou novo no jogo e é completamente frustrante ter que fazê-la enquanto tem outras pessoas também tentando. A quest já é difícil e super importante, ter que ficar esperando 30 a 40 minutos ou mais é completamente estressante. Principalmente em New Server. Você vai fazer Mewtwo em New Server, não tem como. É uma instância só para todo mundo que está no New Server, é extremamente lotado, não tem como você ficar fazendo lá. Você tem que ficar clicando, spamando o máximo que você consegue, até você dar sorte de entrar. Ou então você faz de madrugada e aí nem todo mundo consegue fazer de madrugada, né? É um problema. Tirael simplesmente falou, não é problema meu, vocês que se virem. E assim, tem algumas sugestões que eu realmente entendo que não é problema dele e já era. Mas vocês entendem que isso aqui é uma parada super básica que ele poderia simplesmente falar pra equipe, a Mewtwo tá sem instância, dava pra pôr. Todo o conteúdo da PXG agora tem instância, sabe? Era só ele dar um toquezinho ali que os caras iam fazer. Não é como se ele estivesse trabalhando 3 horas a mais só porque ele deu esse toquezinho, sabe? Ai, beleza. Change the horrible DZ Roserade. Pedindo pra mudar a DZ da Roserade. 62 likes, uns dislikes só. Talvez seja do próprio Tirael, não sei, não vi. Todo mundo concorda que tem que mudar, não vai mudar. Beleza. Isso aqui, sendo bem sincero, é dele sim, tá? Change DZ, se vocês forem acompanhar lá o canal de balanceamento, tem algumas Change DZ que ele coloca assim, emojizinho de pensando, coloca emojizinho de aceito. Então, assim, ele coloca, não é balanceamento, mas assim, é sim, tá? Pior que é. É porque balanceamento também envolve a força dos Pokémon dessa DZ, né? Então ele tem sim esse dedinho aí. Se uma DZ tá muito forte, ele tem que balancear o PV, né? Balancear aquela DZ. Então, é da alçada dele sim. Vamos lá. Cara, inacreditável essa DZ do Mega Steelix. Precisa urgente de uma reformulação. Votou como não é balanceamento, mas se você for voltar... é engraçado. Se você for voltar, eu acabei não pegando. Se você for voltar, tipo, um mês atrás, ele reagiu, não com... Não é balanceamento, mas reagiu com uma mãozinha, afirmando que vai ter mudança, tá ligado? Então, assim, bipolarzinho, né? O cara não sabe muito bem o que faz, mas beleza. Aumentar a duração da Lara Rapidash para 30 minutos. Qual a razão de ser apenas 15? Concordo. Por que só 15 ao invés de 30? Já que todo card...
É uma mudança. Sim, ninguém usa Lara Rapidash, é meio inútil. Principalmente sendo 15 minutos. 30 minutos ia dar um buffzinho, talvez fosse um pouquinho mais útil, acho legal. Lembrando que tudo isso que eu tô mostrando é só de junho, tá? Tirando aquelas print que tem várias notificações lá, várias recomendações. Enfim, vários textos. Tudo isso que eu tô mostrando é que tem um só desse mês. Limitar o aparecimento de Shiny Metagross na Tower 7. E o cara reclama que o Shiny Metagross é muito forte e que o Alakazam também, ele cita aqui, que é muito forte. Já que na Tower 7 não dá pra usar Medicine, vários likes, alguns dislikes, mas a maioria é like. Assim, sendo bem sincero, não faz de Kyogre, faz de Groudon. Acabou teu problema, sabe? Acho que sim, o Shiny Metagross é um Pokémon problemático dentro da Tower, mas você pode resolver isso simplesmente usando um Groudon. Acabou, tá ligado? O Groudon dá hit kill e você não tem mais problema, então sei lá. É contornável esse problema, sabe? Acho que sim, é problemático. Até porque se tem o Kyogre, você tinha que balancear pro Kyogre também, né? Mas acho que é contornável, é só você usar o Groudon, não tem problema. Aí ele respondeu esse comentário. É proposital expor de todos esses Pokémon, e foram pensados especificamente para serem assim. Existe counterplay para todos eles, inclusive o Metagross, não será alterado. Eu queria fazer um adendo a esse like que ele recebeu, que as pessoas não concordam muito com ele não. Lembra que o Shiny Magby, quando foi alterado, ele teve 50 likes na mensagem do Tirael? Essa aqui não teve um, só teve o do bot. O próprio bot reagiu com um like. E é isso que tem de reação. Ninguém reagiu com like nesse comentário do Tirael. Todo mundo quer que mude o Shiny Mega Metagross da Tower. Ninguém tá afim de ficar sofrendo lá com o Kyogre. Bom, gente, na real é isso. Eu tava tentando passar o slide, não foi? Porque acabou. É isso. Acho que sim, o pessoal pega muito pesado com o Tirael em muitos pontos. Nem sempre é culpa dele. Acho que tem muita coisa que colocam culpa nele que na verdade não é culpa dele. Mas eu acho que tem sim muita coisa ali que o Tirael ele tá se fazendo de besta. Ele tem muita coisa que ele gosta de ver os players sofrendo. Ele já falou que quando ele lançar a quest dele, vai ser uma quest difícil para todo mundo sofrer. Ele tem essa parada de que ele gosta de ver o pessoal sofrendo. Então, assim, difícil, tá ligado? Acho que os dois lados têm culpa aí, tanto a comunidade quanto o Tirael, nenhum dos dois tá 100% correto. Mas acho que como ele é um profissional, né, ele é um membro da staff, ele deveria deixar um pouco de lado esse ego, tá? Deixar um pouquinho pisar fofo, sabe? Pisar fofo. Porque não é para ele ser um carrasco da comunidade, é para ele ser uma ponte entre a comunidade e a equipe de balanceamento, a comunidade e a equipe da PXG, a staff ali, os devs de balanceamento. Então, se é para ele ser uma ponte, não é para ele estar contra os jogadores, sabe? Igual muitas vezes ele tá. Então, assim, vou até voltar aqui, ó. Não é para estar contra os jogadores, igual muitas vezes ele tá, entende? Então, eu acho que isso é um conteúdo que você não vai ver nenhum criador de conteúdo de PXG fazendo, gente, porque eles têm essa politicagem aí, né? De tipo, pô, eu sou um criador de conteúdo da PXG, ganho dinheiro com isso, não posso ficar falando mal da staff, coisa assim. Eu não concordo muito, eu acho que tem que criticar, tem que ser criticado. E, assim, não acho que o Tirael necessariamente, nossa, vamos demitir o Tirael. Mas dá um toque nele, tipo assim, pô, teu trabalho não é ser um carrasco, teu trabalho é ser a ponte da comunidade, sabe? Um outro exemplo é a Shiny Mawile, que toda semana tem pelo menos uma reclamação da Shiny Mawile e o Shadow Move dela no puxão, né? E toda semana tem gente pedindo pra tirar o puxão do Shadow Move e colocar o puxão em outra skill dela. Tirael toda vez responde que não. E assim como o debuff do Arcanine foi mudado depois de tanto reclamarem, assim como a Hunt do Sharpedo, depois de tanto reclamarem, foi mudada, eu acho que a Mawile também uma hora vai ser mudada, já que reclamam tanto dela.
mas não precisava de tudo isso aqui, sabe? Poderia ser melhor. Esse foi o vídeo. Me inspirei naqueles vídeos de notícias, sabe? Tipo, notícias do fórum, sei lá o quê. Quis trazer um pouco do nosso mês aqui na PXG. O que poderia ser aprovado, o que os players estão pedindo, que é popular, né? Não só o que os players estão pedindo, mas o que é popular. E que o Tirael não colocou, por algum motivo. Se você curtiu, deixa o like aí. Participa lá do canal de balanceamento da PXG, é bem legal. Eu gosto sempre de estar vendo lá. Tem muita baboseira aqui que o pessoal coloca, mas muita coisa legal também. Valeu!